Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, estamos aqui para deixar mais uma reflexão, de maneira que você, homem de Deus, mulher de Deus, pense nisso. A palavra de Deus nos diz, olha, que o homem examine-se a si mesmo. Porque nós vamos falar de fé, vamos falar de comunhão com Deus, de vida no altar. E é muito importante sermos totalmente sinceros com Deus e conosco também. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, olha, que o justo vai viver da fé. Ele precisa acreditar piamente na palavra de Deus, no Senhor, naquilo que o Senhor nos fez conhecer. Amém? E nós ouvimos tantas pessoas dizer, olha, eu tenho fé, minha fé é muito grande, eu tenho muita fé, se justificando a si mesmo. E nós, quando olhamos para o Evangelho, vimos homens que deixaram tudo para seguir Jesus. Lembra no Monte da Transfiguração, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, que ouviu-se ali a voz de Deus e que as vestes do Senhor resplandeceu e os discípulos ficaram ali maravilhados e temerosos. Lembra? Naquela noite, eles passaram ali, enquanto os demais discípulos, no pé do monte, uma multidão, e veio o pai de um rapaz endemoniado e pediu para os discípulos expulsar os demônios. E ali ele já tinha expulsado antes, em outras ocasiões, mas quando chegou aquele momento, passaram a noite inteira para expulsar o demônio e não expulsaram o demônio. Então de manhã Jesus chegou, expulsou o demônio, e quando Jesus ia se retirando com os discípulos, eles perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus falou uma coisa, por causa da vossa pequena fé. Para lá, eles não tinham fé? Eles já não tinham servido a Deus, realizando milagres e abençoando outras pessoas? Já. E o que aconteceu naquele momento? Sofreram um abalo ali, e Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Não foi só esses, também Pedro, que viu a glória de Deus, Jesus ali reluzindo em glória, em luz. Ele também começou bem a andar sobre as águas e a fé dele acabou no momento do medo. E Jesus pegou ele, levou para o barco e fez uma pergunta. Por que duvidastes, ó homem de pequena fé? Por quê? Se os discípulos passaram por isso, imagina a igreja. Nós também passamos por isso. Em um momento temos grandes experiências com Deus. Em outros momentos somos abalados. Como o próprio Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, lá na Mesopotâmia, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Foi com uma fé tremenda, ele abandonou tudo, foi. Saiu andando, chegou até Harã e depois desceu para Canaã, foi para o Egito, perambulou por muito tempo naquele deserto. E Deus com ele. Mas ele chegando no Egito, ele tem medo. Ele diz, minha esposa é uma mulher muito atraente, bonita. Os homens desse lugar vão me matar e vai ficar com ela. Ele perdeu a fé nesse momento. Se o Senhor não tem misericórdia e não intercede, ele tinha perdido a esposa. Então, alto e baixo o ser humano. Precisamos muito das misericórdias de Deus. Por isso, Jesus falou, ore em todo o tempo para que você não entre em tentação. Que tentação? A maior tentação é deixar de crer em Deus, meu filho. E os fatos que nos ocorrem dia a dia, a cada momento, têm a tendência de minar a nossa fé. Por isso o apóstolo diz o seguinte, olha, andamos por fé e não por vista, porque o que você vê, o que você ouve, como também. Está escrito, aquele que olha para as nuvens não semeará. Mas aquele que crê em Deus, oh glória, esse permanece para sempre. Está lá em Salmos 125. Mas a palavra de hoje é desafiadora. Para você, mulher de Deus, para você, homem de Deus, para você, jovem. Jovem de Deus que está lá ao seu respeito. Em 1 João 2. Jovens, sois fortes e já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós.
Quando o jovem ele conhece a palavra, ele vive a palavra, ele se sujeita à palavra, ele já venceu o maligno. Já venceu. É o que está escrito. Então, pais, eu vos escrevo não porque você não conheceu aquele que é desde o princípio. Não, eu vos escrevo justamente porque você conhece aquele que é desde o princípio. E você já venceu o maligno. Olha como que a igreja é vencedora. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Olha a igreja vencedora. Te dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e em toda a força do mal. E nada vai te fazer dano. Olha o poder que Deus deu à igreja. Sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falam maravilhas. Expulsaram demônios, falaram novas línguas. Se comer alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Vai impor as mãos dos enfermos e esses vão ser curados. Olha o poder de Deus sobre a vida da igreja. Mas nós olhando para a realidade da igreja, nós estamos vivendo essas palavras? Essas verdades? Dificilmente. Mas por quê? Porque tem faltado fé. Homens e mulheres de pequena fé. É isso. Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Por conta da vossa pequena fé. Por causa disso. E uma outra coisa, tem demônio que só sai com jejum e oração. Quais são esses demônios? Aqueles demônios que entram na vida do cristão por meio de uma porta que o próprio cristão abre. Quando transgride a palavra, quando se afasta de Deus, quando abandona a vida de meditação da palavra, quando abandona a vida de oração, o inimigo, ele encontra brecha. Como está escrito, não dê lugar ao inimigo. Tá? Pensai nas coisas do céu e não nas coisas da terra, para que o inimigo não entre. Então, meus amados, olha o que está escrito aqui, é um grande desafio para a igreja, porque esta é uma verdade, que se nós buscarmos, nós como igreja, devemos buscar as coisas do alto, onde Jesus está sentado, Colossenses capítulo 3, e não as coisas da terra. Tá? Então, olha só essa passagem que se encontra em João 14, versículo 12. Olha o que Jesus fala aqui. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha, eu creio em Jesus. Creio em Jesus é verdade? Essa é uma fé genuína e verdadeira? Então vai fazer as mesmas obras. Olha o que ele diz mais. E as fará maiores do que estas. O que Jesus estava realizando. Porque eu vou para o Pai. Então eu vou para o Pai, vocês vão ficar. Mas se você acreditar em mim, você vai fazer as mesmas obras. É um desafio para a igreja, porque esta palavra só vai se cumprir quando nós formos cristãos genuínos, aprovados por Deus. Aprovados, confirmados por Deus. Confirmados pelo Espírito Santo. Lembra de Atos capítulo 3, capítulo 4? E o Espírito dá o testemunho, enquanto eles faziam a obra, o Espírito dá o testemunho realizando as obras. Alcançaram a graça de Deus, a plenitude do varão perfeito. E olha, versículo 13, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, ele está aqui se comprometendo com a igreja, com aqueles que são cristãos verdadeiros, aqueles que vencem o pecado, aqueles que optam em seguir a Deus, sabe, por opção pessoal própria, escolhe seguir Jesus Cristo, pegando a sua cruz, deixando o mundo para viver essa verdade. Então, no versículo 14, ele diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele se compromete para a glória de Deus. Com quem? Com aqueles que realmente buscaram a Deus. Olha, em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nós temos uma direção de Deus. Porque ali o Espírito de Deus fala por intermédio do profeta Jeremias. Ele diz, olha, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Se nós temos grandíssimas promessas, por que não optar em buscá-las? Tá? Então, veja bem uma coisa, para Israel se apossar
do reino de Canaã, o qual o Senhor prometeu, desde o início, a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas, eles tiveram que enfrentar gigantes. Se existe medo, se existe dúvida no coração, se o coração ainda titubia entre uma coisa e outra, não estamos preparados para viver a verdade deste evangelho. Não vai se cumprir na nossa vida. Tá? Quando os espias foram olhar a terra, eles voltaram com a notícia, defamando a terra. Olha, a terra é boa, mas tem gigante. Os filhos de Enã que estão ali, homens grandes, fortes, guerreiros. Não podemos, somos pequenos. Quando olhamos para ele, nos vemos a si mesmo como gafanhotos. E quando eles olham para nós, eles também nos veem como gafanhotos, pequenos, porque eles chegam a 3 metros. 2,80 metros, 3 metros, 3,10 metros. Então não podemos. O medo adentrou. Josué e Caleb vêm e falam com eles: não, meus amados, se Deus se agradar de nós, o Senhor nos concederá essa terra. Não, não, não. E eles colocaram incredulidade no coração de toda uma nação que perambulou 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que perseverou em seguir o Senhor. Não teve medo, não teve por preciosa a sua própria vida. Antes disto, antes de ter sua vida como preciosa, tinha o desejo de servir a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor através das suas atitudes, da sua coragem, da sua obediência, da sua perseverança. A igreja está debaixo de um poder glorioso, sobrenatural, um poder grandíssimo, só que ainda está dividido entre Deus e o mundo, e é por conta disto que Deus não realiza tais obras como Jesus promete aqui. Olha, vou voltar a repetir. Para que essas obras venham a acontecer, é necessário que o povo de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, se tornem um só. Porque o reino dividido não subsistirá. Deus não está com o reino dividido. Lembra o Salmo 133? É quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é como azeite que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, que vai até a orla do seu manto. Aleluia! Esse azeite é como a unção de um sumo sacerdote que nos permite entrar no santuário de Deus, estar ali face a face com o Senhor. Então, precisa quebrar essas barreiras. Precisamos viver em união. Precisamos um orar pelo outro, um amar o outro. É o primeiro passo. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar de dons espirituais. Vai falar sobre vários dons espirituais, da palavra, da ciência, da sabedoria, né? O dom de curar, de discernir espírito, né? O dom de profetizar, o dom da ciência, coisa fantástica. E no capítulo 13 ele começa a dizer, olha, aliás, no finalzinho do capítulo 12, penúltimo e último versículo, ele diz, olha, se vocês quiserem receber esses dons, eu vou mostrar um caminho mais que excelente para que vocês possam se apoderar de todos esses dons. Aí ele fala, olha, o amor, começa o capítulo 13. Se não tiver amor, pode falar a língua dos homens, dos anjos, tá? Conhecer toda a ciência do mundo, se não tiver amor, se não for por amor, se não for por íntimo amor, por as vidas, em desejo de ver as vidas abençoadas, isso não significa nada, é somente como um sino que tine, isso é só barulho, ou como o metal que soa. O metal que soa, você sabe muito bem, que para o metal soar, quanto mais quente, nada de suor, ele soa quando ele está gelado. Então, sem amor, a pessoa é gelada. Aí ele continua dizendo, ainda que eu dei o meu corpo para ser queimado vivo, a minha fortuna para os pobres e tal, sem amor, nada disso vale para Deus. Porque o amor é paciente, é longânimo, o amor é
é benigno, o amor é sofredor, tudo sofre, tudo suporta, o amor nunca falha. Então, para que a igreja viva essa promessa, tem que manifestar um amor puro, um amor sincero, um amor verdadeiro um pelo outro. Buscar-me-eis, me achareis quando buscar todo o coração. Quando é que Deus vai nos confirmar? Está lá também, em outros vídeos já temos falado. Deuteronômio 29, aliás, 28, versículo 9. Tá? Vou repetir. Deuteronômio 28, versículo 9. Diz assim: então o Senhor te confirmará como povo santo. Quando? Quando você guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos. Aí o Senhor vos confirmará diante de todas as nações que te temerão. Então, amado, olha, buscar-me-eis, me achareis quando buscar todo o coração. Aí vou repetir aqui. Não temos vivido isso porque está faltando busca. Busque a Deus, como ele diz em Amós, buscai-me e vivei. É buscar a Deus e viva. Viva uma vida de paz. Mas eu estou vivo. Não, é viver as experiências, viver as promessas, alcançar aquilo que é realmente do céu. Como Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Mas Israel sempre foi de Deus. Estava debaixo das promessas de Deus. Então por que não acontecem os milagres? Mas os milagres começaram a acontecer. Pense nisso. Quando Jesus disse, o reino de Deus é chegado a vós. Quando o reino de Deus chegou, morto ressuscitou, surdo ouviu, cego enxergou, mudo falou, paralítico levantou, saiu andando ali, pulando. Agora o reino de Deus estava ali, se manifestava por meio de Jesus Cristo, como está escrito. Jesus disse, Pai, eu me santifico por eles, e Jesus se santificava mesmo por um povo que às vezes queria apedrejá-lo, perseguir, matá-lo. Ele estava lá no deserto, jejuando, orando, rejeitando a sua carne, terreno, humano, e fazendo a vontade do Pai. E ali vinha grande glória. Precisamos, como igreja, buscar Deus de todo o coração, entender que existe um preço, e é a santidade. Eu estou esperando porque Deus fez a promessa, mas não chegou. Chegou. As promessas chegou em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Como está escrito em 2 Coríntios, olha, todas as promessas em Cristo Jesus, temos da parte de Deus o sim. Ele não nega, Ele dá em Cristo. Agora o fato é, estamos em Cristo? Estamos em Jesus Cristo? Eu vou dar um alerta aqui. Aquele que guarda alguma mágoa contra o irmão, não está em Cristo. Terrível isso, mas é uma verdade. Santificai, olha, seja santo. Seja santo. Ele diz, olha, seja santo, tenha paz com todos e santificai-se, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não é ver Deus naquele dia, não, é aqui mesmo. É a partir do momento que começa a servir a Deus. Tem um chamado para andar na presença de Deus e ser abençoado, né? Como foi os irmãos ali nos dias de Moisés, no capítulo 24 de Êxodo. Eles comeram na presença de Deus, viram Deus no seu trono ali, da cintura para baixo, e foi uma glória. Comeram na presença de Deus. Então, amados, a igreja foi chamada para manifestar o poder de Deus. Lembra de 1 Pedro capítulo 2? Antes não era povo, mas agora é povo de Deus. Chamados para manifestar a glória de Deus. Então é 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Amém? Hoje nós somos sacerdócio real, povo adquirido. Olha, separado por Deus, enviado por Deus para manifestar a glória de Deus. Então, tome posse. Parece uma coisa de outro mundo, né? Não, não é não. É para a igreja. E na verdade a igreja não é realmente desse mundo, mas é do céu, é de Deus. Então, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, se somos de Deus, olha, vou fazer essa leitura aqui, amém? Vou fazer Colossenses, né? Fazer essa leitura em Colossenses, para você ver, Colossenses capítulo 3, né? Para você ver aqui o que está escrito, amém? E você começar a buscar essa graça. Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Se somos de Deus, vamos buscar as coisas do céu, e não as coisas daqui. Mas
tem sido o slogan de muitas congregações, igrejas dos homens de Deus. Olha, venha para a igreja, estamos em campanha e você vai prosperar. Você vai ter prosperidade. É o slogan para atrair as pessoas. Quem atrai as pessoas é a justiça de Deus, é o amor de Deus, é a verdade de Deus. E a prosperidade, não tem prosperidade maior do que o teu nome está escrito no livro da vida. Esta é a prosperidade que vai te garantir a vida eterna, sabe? Sem dor, sem morte, sem perca. É o teu nome escrito no livro da vida. Esta é a verdadeira prosperidade do povo de Deus. Amém? Fique esta palavra por aqui. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe.